Saudações, leitores! Eu sou a Mila do De Livro em Livro e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre os livros que eu consegui ler no mês de outubro, o que é que rolou sentimento, o que é que não rolou sentimento, e vocês vão saber de tudo agora. A falar das minhas leituras de outubro, eu quero dizer que se você não é inscrito no canal, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhum dos conteúdos que eu estou postando. Aproveita e participa do sorteio que está rolando aqui, que vai acontecer assim que nós completarmos 1000 inscritos. E está faltando pouco, gente, então me ajuda aí para que a gente faça esse sorteio talvez até o final do ano, né? O primeiro livro que eu consegui ler em outubro foi Serafim e a Capa Preta, do Robert Beatty. E esse livro aqui foi publicado pela editora Valentina. Foi um livro super gostoso de ler, cheio de aventuras, e tem uma personagem feminina, uma criança maravilhosa. E a Serafina. A Serafina é uma personagem bem peculiar, bem particular. Ela é totalmente diferente e ela é um pouco bizarra também. E é um romance de aventura destinado ao público infanto-juvenil, mas tem um tom assim meio gótico, suspense, mistério e aventura. Então é uma leitura super indicada para quem gosta do gênero e eu amei. Esse livro aqui, inclusive, tem resenha no blog. Aliás, todas as resenhas que estiverem já disponíveis no blog, os links vão estar aqui no box de informação. O segundo livro que eu li no mês de outubro foi um livro que foi muito amorzinho, sabe, gente? Ele chegou no mês de outubro e eu já peguei para ler, que foi Casa das Estrelas, o Universo pelo Olhar das Crianças, do Javier Naranjo, e foi publicado pela editora Planeta. Esse livro aqui, inclusive, também tem resenha no blog. É um livro cheio de palavras, é como se fosse um dicionário, sabe? A Valentina Neitz, de 9 anos, disse que carinho é amarrar as pessoas. Então, gente, são assim, essas coisas fofas, esses significados super diferentes e ao mesmo tempo similares com o significado real das palavras. Foi algo que me encantou e me emocionou ver como as crianças se empenharam bastante para dar o significado dessas palavras. E eu super recomendo para vocês dar um fôlego àquele livro que a gente lê, termina de ler e fica com um quentinho no coração, e a gente quer sempre pegar para ler algumas palavras e se divertir, porque tem alguns significados das crianças que a gente ri mesmo, sabe? É assim, aquela coisa meio, nossa, como que, né, chegou àquela conclusão do significado daquela palavra. E ao mesmo tempo parece um projeto tão simples como pedir para crianças dizerem o significado de algumas palavras, mas se torna muito complexo, porque a partir do momento em que as crianças dão significado a algumas palavras, a gente pode depreender o universo que aquelas crianças estão vivendo, as relações familiares, o que elas escutam em casa, o que elas vivem em casa. Então é bem interessante mesmo, super empolgante também. Outro livro que chegou também no mês de outubro e que eu já li foi A Memória do Mar, do Khaled Hosseini, publicado pela Globo Livros. Esse livro aqui foi realmente uma grande surpresa para mim, porque eu não esperava que ele fosse tão fininho e não esperava que fosse um livro escrito através de versos, quase uma oração, uma poesia, cheio de ilustrações, assim. Não esperava, gente, é sério. Só quando eu vi Khaled Hosseini, que era o novo livro dele, eu comprei e não me arrependo, porque é um livro que vai desmistificar aquela ideia de que o livro bom é aquele livro cheio de páginas, um livro volumoso, com histórias em prosa e tal. E a gente vê que esse livro aqui desmistifica isso, mostra que é um livro, para ser bom, ele tem que ter realmente sentimento, tem que ter uma história que emociona, uma história que passa uma mensagem. E esse livro aqui tem tudo isso, porque em algumas páginas, apenas algumas páginas, o autor ele consegue contar uma história, ele consegue sensibilizar o leitor para um momento que está acontecendo lá na Síria, dos refugiados que tentam fugir para uma paz, fugir da guerra e acabam perdendo suas vidas nesse intuito. E é uma história triste, mas é uma história extremamente necessária para que a gente abra os olhos e se alerte para esses problemas sociais que, de certa forma, repercutem no mundo inteiro. Então, é um livro que eu me emocionei bastante. E também tem resenha no blog, vocês podem conferir.
a renda adquirida com a venda desse livro vai ser revertida para a instituição do Khaled Hosseini e outra instituição que ajudam refugiados e crianças sírias, o que é uma ideia muito boa, porque você comprando esse livro, que já é incrível, você vai estar se instruindo, entretendo, enfim, e também vai estar ajudando outras pessoas, outras crianças, a não terem o mesmo destino da criancinha que o Khaled Hosseini falou. Outro livro que também chegou no mês de outubro, e que eu já li, porque, gente, alguns livros que chegaram no mês de outubro realmente eram tão sensacionais que tinham que ser lidos assim imediatamente. Eu tô falando de Ousada, Mulheres que Só Fazem o que Querem, da Penélope Baggio. Esse livro aqui é uma história em quadrinhos publicado pela editora Nemo e é a história de várias mulheres que fizeram o que queriam no mundo em que elas poderiam ser consideradas rebeldes. Segue assim um padrão de biografias, como Extraordinárias e outros livros que tem aí, que vai contar a biografia de algumas mulheres poderosas que marcaram a história do mundo e que às vezes são desconhecidas. E às vezes as mulheres conquistaram tanto espaço, elas teriam mais motivos de serem famosas, porque elas quebraram regras, quebraram convenções e lutaram diante de uma classe, de uma sociedade machista e conseguiram ser e fazer o que queriam. Então é uma coisa que é muito inspiradora. Outro livro que chegou em outubro, e eu também já li, porque eu não resisti, tive que pegar para ler, foi o livro Eu Tenho Sérios Poemas Mentais, do Pedro Salomão, publicado pela editora Planeta. Esse livro aqui ele é um compilado de poesias e de pequenos textos falando sobre os mais diversos assuntos do cotidiano, do dia da pessoa. E é um livro que tem 100% de chance de você aí, leitor, você aí que está assistindo o vídeo, se identificar. Porque apesar de sermos pessoas únicas, diferentes e particulares, enfim, nós temos esses sentimentos e esse arraigado de dúvidas, medos, anseios, enfim, que são muito parecidos. E quando a gente se vê descrita ou descrito em livros assim, a gente percebe que nossa essência é realmente muito similar. Isso é gostoso de ver e isso é emocionante. Para não passar o Halloween totalmente em branco de leituras, assim, eu peguei 3 livros de contos que eu li no e-book, que eu ainda não tinha lido, não sei por que raios eu não tinha lido. Eu acho que é porque eu acabo botando muitos livros no Kindle e acabo esquecendo que eles estão lá. Então eu peguei os 3 contos que foram lançados pelo Pottermore. O primeiro conto que eu li foi Histórias de Hogwarts, Proezas, Percalços e Passatempos Perigosos. O segundo conto que eu li foi Histórias de Hogwarts, Poder, Política e Poltergeists Petulantes. E o terceiro conto foi Hogwarts, um guia imperfeito e impreciso. Esses livros realmente são extras maravilhosos para quem é fã do universo de Harry Potter, porque aqui a J.K. e o Pottermore vão dizer um pouco sobre o processo criativo da J.K. Rowling, como que ela criou o nome de alguns personagens, os locais de algumas situações que aconteceram no livro. E a gente vê cada detalhezinho sendo contado assim, e é super divertido. E eu falei um pouco mais sobre esses contos lá no blog, eu falei dos 3 juntos numa única resenha, porque, enfim, é tipo curiosidades que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai lendo. E são informações muito, muito preciosas para quem é fã do universo, para quem gosta, assim, de conhecer o processo criativo de um escritor. Depois desses e-books, eu fui ler Muitas Águas, que é o 4º volume, o 4º livro da série Uma Dobra no Tempo, escrita pela Madeleine Langley e publicado pela HarperCollins. Esse livro aqui realmente foi bem diferente do que eu esperava. Aqui a gente vai acompanhar não a história dos outros personagens que a gente geralmente acompanhava nos 3 primeiros livros. Aqui a gente vai acompanhar a história dos gêmeos, porque os gêmeos eles sempre ficaram um pouco de lado nos outros 3 livros e aqui eles são eles são os protagonistas da história. Os gêmeos já são mais adultos do que o Charles Wallace, do que a Meg, enfim, dos outros. A gente percebe que já tem um teor assim mais sensual, uma pegada mais romântica mesmo, já tem uma história assim bem mais romântica, bem mais caliente nesse volume aqui. Eu achei super gostoso, amei mesmo ler e só falta mais um volume. Eu tô aqui pensando, meu Deus, o que é que vai esperar? Porque a cada volume eu estou me surpreendendo e esses 2 últimos, o 3º e o 4º, foi assim, surpresa total mesmo. E aí eu tô aqui na expectativa pro último volume, que eu acho que vai ser uma baita de uma surpresa. E também
tem resenha no blog, vocês podem conferir. Inclusive eu li o volume extra de Sailor Moon, que é a Short Stories, que é esse volume aqui, que é o mangá, gente. Eu super amei o volume, super gostei, super achei fofo, mas eu confesso que eu esperava mais, sabe? Eu acho que eu tô um pouquinho decepcionada com Sailor Moon, porque os 2 últimos volumes da série mesmo, os 2 volumes que finalizaram a série de mangás, foi um pouco meio tanto quanto bem frustrante pra mim, gente. Quem acompanhou as resenhas no blog viu, tem a resenha dos 12 volumes, viu que eu não gostei todos os outros livros eu sempre gostei e os 2 últimos foram meio decadentes pra mim. Apesar de que tem muita gente que gosta, só que eu mesmo não esperava que fosse aquela coisa, aquela chuva de surrealidade, aquela chuva de coisas excêntricas acontecendo. Apesar de ser uma fantasia, o que eu mais espero é que as fantasias sejam um pouco coerentes, né? Não foi o caso. Então, eu li Short Stories e as histórias cotidianos, as Sailor Moons, e aqui eu super gostei, mas eu esperava mais. Embora eu possa apontar coisas que eu gostei, como o teor mais assim engraçado das histórias, voltou. Porque nos primeiros volumes de Sailor Moon, a gente via um teor bem cômico, uma história bem cômica, as próprias personagens eram bem mais divertidas. Só que à medida que elas foram crescendo, que os problemas foram aumentando, elas se tornaram assim mais sérias, mais fechadas. E aqui a gente vê as histórias tipo únicas das Sailors, não estão todas aqui, são short stories, histórias separadas dessas Sailors, e a gente já vê esse tom mais cômico. E eu super gostei disso, essa foi a parte que eu mais gostei, só que eu tipo esperava mais. Eu esperava mais romance, eu esperava mais, sabe? Posteriormente, eu li um livro que foi um tiro, assim, uma bofetada na minha cara, porque eu nunca esperei que fosse tão sensacional. Que foi o livro A Poeta X, da Elizabeth Azevedo, publicado pela Galera Record. Esse livro aqui, eu comprei ele no comecinho, chegou no comecinho do mês, e eu também já li. Inclusive, tem resenha aqui no canal, vocês podem conferir. Então, eu não vou falar muito sobre ele, porque se vocês quiserem saber mais, vocês vão conferir a resenha, que também está sensacional, gente. E esse livro, eu só vou dizer o quê? É um livro que é muito mais do que o que aparenta ser. É um livro que ele é contado todo através de poesia, a história toda é contada através de poemas. E a gente conhece a Chiomara, que é a poeta X, e ela que vai escrever a própria história. Ela está todos os dias tentando escrever a sua própria história, tentando ser uma pessoa melhor, uma pessoa autêntica e tentando descobrir os mistérios da própria vida. É um livro que vai falar muito sobre a questão de liberdade, de ser o que se quer ser e não o que os outros determinam, o que a sociedade determina, o que os pais determinam, enfim. É um livro que me deixou assim super emocionada, eu fiquei assim, foi muito forte mesmo. Tinha momentos que eu tinha que parar de ler para poder refletir, repensar o que a história estava ali contando, porque é muito forte. E também tem essa questão da representatividade, que é super legal a gente conhecer, a gente saber dos problemas dos outros, pra gente praticar mais a empatia. E foi sensacional, gente. Como se não bastasse a leitura de um livro assim tão foda, tão puta livro, eu peguei outro puta livro, gente, que foi O Poder, da Naomi Alderman. E esse livro aqui foi publicado pela Planeta Minotauro. Gente, esse livro aqui me deixou sem palavras, vocês não têm noção. Vai contar a história de uma sociedade em que as mulheres adquiriram um poder, né? E através desse poder fantasioso, né, que elas têm o poder de eletrocutar as pessoas, elas acabaram desenvolvendo outros tipos de poderes. A gente percebe mesmo aquela crítica social de que às vezes a gente acha que o mundo governado por mulheres seria um mundo mais pacífico, mais humanizado, e Naomi Alderman faz essa crítica. Ela diz que o mundo governado por mulheres que tenham algum tipo de poder também não é tão pacífico e não é tão humanizado assim. E a gente percebe que o poder é o maior problema da humanidade, porque o poder corrompe as pessoas. A gente acabaram se corrompendo com raiva, tendo suas frustrações em relação aos homens, e foram lá e se vingaram. Então a situação totalmente se inverteu. Na nossa vida contemporânea, as mulheres passam por várias opressões praticadas por homens,
E aqui no livro o papel inverteu. Os homens estão sendo oprimidos pelas mulheres. E tudo que nós, da nossa atualidade, nós mulheres passamos, os homens estão passando aqui nesse livro. Então, é um livro muito foda, é um puta livro, gente. É sensacional. E em vários momentos eu ficava tão chocada com a crueza do livro, porque era muito forte. Ver cenas de estupro, ver cenas de abuso de poder, de morte, de falta de liberdade de expressão, falta de liberdade de imprensa. E, gente, foi devastador, sabe? Cenas assim bem fortemente. Você precisa ter assim sangue de barata para não se emocionar, para não ficar um pouco triste com essa realidade aqui apresentada pela Naomi. Super recomendo. E me deixou assim, sem chão, depois que eu terminei, eu fiquei assim me sentindo muito órfã mesmo. Eu não sei, esse aqui provavelmente foi o melhor livro que eu li durante o ano inteiro, porque eu nunca pensei que existisse um livro tão bom assim. Essas duas últimas leituras totalmente devastadoras, um tapa na minha cara, que foi Poeta X e o Poder. Eu percebi que se eu não quisesse entrar numa ressaca literária, eu tinha que pegar um livro mais leve, mais descontraído. E aí, então, eu pensei, por que não ler um romance de época, fofinho, gostosinho, aquela leitura que flui, que só uma beleza. E aí eu me lembrei que eu tinha no Kindle o livro, o e-book, na realidade, de Prazeres Proibidos, da Laura Lee Kirk. É a mesma escritora de Muito Mais que uma Princesa. Só que esse livro aqui, que eu li, Prazeres Proibidos, é o primeiro volume da série Guilty, que é uma série independente, ou seja, tanto faz você começar a ler pelo primeiro, pelo terceiro ou pelo quarto, que eu comecei a ler pelo quarto, que foi Muito Mais que uma Princesa. E eu super gostei do livro, porque Prazeres Proibidos tem uma premissa bem legal e um pouco diferente de outros romances de época que eu li. Particularmente eu não tenho tanto costume assim de ler romances de época, apesar de que os que eu tenho lido eu tenho gostado muito. Prazeres Proibidos, ele vai contar a história da Daphne e do Anthony. Anthony é um duque e a Daphne, ela faz restauração de peças antigas, né? E aí ela tá trabalhando pro duque para tentar restaurar algumas peças para ele expor no museu dele. É interessante porque o duque considera a Daphne um inseto, uma pessoa, uma mulher que só vive para trabalho, como uma máquina, como uma mulher totalmente sem atrativos, enfim. E ele tá conversando com a irmã dele sobre isso, quando a Daphne, ela escuta isso e fica totalmente chocada, porque ela tinha um crush pelo Anthony, ela ficava bisbilhotando ele lá o tempo inteiro, ela estava apaixonada pelo Duque. Mas ela fica totalmente revoltada quando ela escuta essa conversa. E ela decide que vai jogar tudo pro alto e vai embora, vai pedir demissão do trabalho. Só que ela não esperava que o Anthony não fosse aceitar isso, porque ela é a melhor restauradora da área. E ele não aceita, não quer deixar ela partir. Então eles começam um jogo ali perigoso de ceder um pouquinho. Você vai ficar trabalhando aqui até tal dia, eu faço isso por você, eu lhe pago isso, você vai ter mais tantos dias de folga. Aí vai acontecendo uma série de coisas e ela acaba adiando essa demissão dela. E é muito gostoso, porque a partir desse momento a Daphne, ela se torna uma personagem totalmente empoderada, sabe? Ela muda completamente, não fisicamente, ela continua sendo tipo a garota sem sal que o Anthony sempre considerou. Já que ela tá com raiva dele, ela já não tenta agradá-lo tanto. Então ela passa a ser ela mesma, ela passa a dizer o que ela pensa, ela passa a fazer o que ela quer. E isso acaba chamando a atenção mais e mais do Anthony. É óbvio que ele vai começar a se apaixonar por ela, só que ela já não tá mais nem aí pra ele. Então aí é que vai ficar gostosa a narrativa e as ações e o que acontece. Por que eu gostei desse livro assim, que eu tô falando assim com todo o meu coração, com toda a minha empolgação desse e-book? Porque, gente, ele é um pouco diferente. Ao contrário de outros romances, vê que a personagem às vezes é feia e toma um banho de loja e tal, e fica bonita. Esse livro aqui, a personagem continua sendo ela mesma, ela continua se vestindo da mesma forma que ela sempre se vestiu. Ela continua usando os óculos dela ali, todo horroroso, enfim. Mas o comportamento dela muda, sabe? E é esse comportamento que chama a atenção do mocinho lá. Então, o que mais me impressionou é isso, que ela não teve que mudar fisicamente, ela mudou interiormente, e essa mudança do interior esbanjou a luz pra fora, fez com que ela se tornasse um mulherão da porra.
e fizesse com que o Anthony se apaixonasse por ela. Por causa desse livro aqui que eu tenho certeza que eu não entrei em ressaca literária. Então é isso, gente. Foram esses os livros que eu li, que eu gostei. Não teve leitura assim ruim nesse mês e isso foi muito bom. Foi talvez um dos melhores meses de leituras sensacionais que eu tive durante o ano inteiro. Gente, eu adorei. Foi uma sensação maravilhosa. Foi uma experiência incrível. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar aí com os amigos de vocês, participar do sorteio. E muito, 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 muito obrigado quem ficou aqui até agora, o final, quem assistiu o vídeo, quem tá me dando esse apoio. Vocês são muito, muito importantes. E muito obrigado por isso, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu chegava e eu já ficava, ai, eu quero ler, eu preciso ler. Fazia muito tempo que eu não sentia esse desejo de ler o livro assim, sabe, imediatamente.